Eu vou apresentar. Eu vou apresentar a Joana Storino, ela é cirurgiã vascular e ecografista vascular e professora de anatomia da Universidade de Ciências Médicas de Belo Horizonte, e ela vai apresentar para a gente um caso da ecografia no trauma vascular. Obrigada. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. É engraçado que a gente vai fazer um link bastante interessante com os casos apresentados. Peço que vocês prestem atenção, que vocês vão ver que talvez chame atenção que nos casos que nós vimos, eu acho que vocês não perceberam, mas a gente não viu nenhuma imagem ultrassonográfica. Então, tem um ponto aí que eu quero cutucar a ferida, né? Bom, vamos ao caso, então, que é o quarto caso de hoje. É um caso em que uma menina de 8 anos de idade sofreu um trauma cortante no dorso do pé. Ela sofreu um acidente doméstico, né, com um objeto de vidro. Aqui nós temos a foto de 3 dias após a sutura do ferimento. Ela foi levada prontamente ao pronto-socorro, porque a mãe observou um sangramento muito grande. E lá o cirurgião geral fez a sutura e essa paciente ficou bem. Como que ela evoluiu? Olha só. No 10º dia, ela foi levada para retirada de pontos e acabou com essa deiscência da ferida após a retirada dos pontos. E 4 dias após a retirada dos pontos, a mãe observou isso daqui, uma massa pulsátil, que chamou muito a atenção. E importante que isso aqui passaria muito desapercebido, talvez. O que chama a atenção aqui é que a mãe, a enfermeira, ficou muito preocupada. A criança não tinha nenhuma queixa, não tinha dor, não tinha edema, não tinha nenhum comprometimento neurológico também, mas a mãe achou aquilo muito estranho, ligou então para uma vascular que era conhecida, e essa vascular encaminhou diretamente essa paciente para fazer um exame de ultrassom. Então esse para mim foi o ponto crucial, e é por isso que eu trouxe esse caso aqui hoje. Então aqui a gente vê a ecografia, né, da região do dorso do pé. Vocês podem observar uma lesão circular com um diâmetro máximo aqui, lateral centímetros, né, uma lesão que vocês podem observar tanto com fluxo em vermelho e azul, então fluxo bidirecional, e aqui a gente vê a artéria pediosa distalmente pérvia, né, com fluxo trifásico. Outras imagens que eu trago aqui, uma imagem longitudinal, que vocês podem ver essa lesão, né, uma lesão que a gente não vê um pertuito, né, uma lesão mais complexa, muito próxima da pele, então um tecido subcutâneo nessa região muito delgado. E aqui, num corte transversal, a gente nota, né, um pertuito, um colo, na verdade, muito curtinho, né, com fluxo bidirecional, configurando, então, um pseudoaneurisma da artéria pediosa. Como que foi a opção terapêutica para esse caso? Essa paciente, então, foi encaminhada prontamente para um cirurgião vascular que resolveu operar na manhã seguinte, após o jejum, e foi optada por uma abordagem, né, convencional, aberta, considerando aí o risco de embolização desse pseudoaneurisma com o uso de colas ou outros embolizantes, e pelo fato também de ser uma área com pouco tecido, né, subcutâneo, e com risco de necrose da pele, por exemplo. Então, foi feito o reparo aqui proximal, o reparo distal da artéria pediosa. Vocês podem ver que uma lesão complexa, grande da artéria, com dificuldade de reconstrução. Então, foi optado por uma excisão desse pseudoaneurisma e ligadura proximal e distal. Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas logo aqui de baixo a gente já tem a cápsula articular do tornozelo. No pós-operatório, essa criança ficou muito bem, né? Aqui a gente tem uma figura, uma foto, 3 dias após o tratamento cirúrgico, e aqui ela ficou com um pouquinho de cicatriz hipertrófica, mas essa criança está ótima hoje, sem nenhum sintoma. Bom, o que eu trago aqui para a discussão, que eu considero importante? Primeiro, anatomia, né? Sempre. Como eu disse, né? Uma região com muito pouco tecido subcutâneo, então, uma artéria muito facilmente lesada, né? Como essa artéria pediosa está muito próxima da cápsula articular, nas cirurgias ortopédicas, de artrodese do tornozelo, artroscopias, existe um risco potencial de lesão dessa artéria. Lembrando que a tibial anterior, ela se aproxima do terço distal da perna e vai se superficializando, ela atravessa aqui a articulação tibiotársica e passa a se chamar de artéria pediosa. Dá um primeiro ramo lateral, que é a tarsal lateral, e continua-se como artéria dorsal do pé, dando origem à plantar profunda, que vai lá para a planta do pé, formando um arco plantar profundo. E aí, dando essa artéria plantar profunda, ela dá um ramo lateral, que é a artéria arqueada,
que vai dar as metatarsais dorsais. E aqui, um outro ponto muito importante é a proximidade dela com o nervo fibular profundo, um nervo, né, sensitivo e motor, e que nos casos de pseudoaneurisma a gente pode ter uma compressão extrínseca desse nervo, levando a uma parestesia ou dor local, o que a paciente não tinha. E também lembrar que na cirurgia a gente tem que ter muito cuidado para não ter lesão inadvertida desse nervo. E também a proximidade, né, que não estão representadas, mas acompanhando a artéria, a gente tem as veias tibiais anteriores. Podem também ser comprimidas, levando ao edema do pé ou até trombose, né, mais raramente. Só lembrando aqui um pouquinho do conceito de pseudoaneurisma, né? O aneurisma, a gente sabe que é uma dilatação em que a gente tem uma dilatação das 3 camadas da artéria, né, íntima, média e adventícia. Já o pseudoaneurisma, ele se forma por uma ruptura dessas 3 camadas, podendo formando uma cavidade que tem aqui como limite tanto a adventícia ou apenas o tecido perivascular adjacente. Então, é uma cavidade mesmo que se enche, né? E normalmente, vocês observaram, foi no 14º dia pós-trauma. Então, isso é muito comumente observado, não é no momento do trauma. Isso demora um tempinho para acontecer. E com o ultrassom, a gente consegue fazer medidas muito importantes que vão nos guiar na escolha do tratamento. São 5 medidas mais importantes. Vocês podem observar aqui, né, aquele aspecto de Yin e Yang, né, um aspecto que representa para a gente um fluxo bidirecional, então o sangue entra e o sangue sai da cavidade. Então, as principais medidas aqui dessa cavidade são as medidas do comprimento, né, do diâmetro antero-posterior e látero-lateral, A e B. A distância da pele é muito importante pelo risco de erosão e também para a gente poder, né, ter uma previsão se um tratamento percutâneo vai ser difícil ou não nesses casos, e também o estudo do colo, que é esse pertuito que se forma. Então, é muito importante a gente conhecer tanto a extensão quanto o diâmetro do colo. E o ultrassom é o melhor método para isso. Bom, o tipo de onda que nós encontramos é essa onda característica, esse padrão de onda to and fro, ou seja, é um fluxo que entra na cavidade e retorna, né, dando esse aspecto que eu já mencionei. Falando um pouquinho mais sobre os pseudoaneurismas de artéria pediosa, eles são muito raros e podem ocorrer a partir de uma variedade de etiologias. No nosso caso, foi um trauma cortante, mas também é muito comum acontecer nos traumas contusos, como a entorse do tornozelo, né, como complicações de cirurgias ortopédicas, como eu já disse também. Então, são considerados aí muito raros, sendo que acometem 0,5 representam, não, 0,5 dos pseudoaneurismas de artérias periféricas. Bom, aí que está o ponto. Ó. A maioria dos casos relatados na literatura foram diagnosticados por angiotomografia, angiorressonância ou angiografia, que é o que a gente viu nos casos apresentados. Então, eu venho aqui tentar quebrar um pouquinho essa regra, porque a gente sabe que esses métodos, eles necessitam de um acesso venoso, uso de contraste, tem radiação, tempo para executar e interpretar. A gente precisa muitas vezes de um radiologista ali, são lesões complexas, não são fáceis, são caros, indisponíveis muitas vezes, né? A gente está muitas vezes trabalhando no hospital do SUS e, enfim, tem esses pontos que eu julgo, né, impeditivos. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, por exemplo, de uma angiografia. Ela normalmente é selecionada para casos atípicos, né, de difícil diagnóstico, para avaliação inicial, por exemplo, do leito distal. Vamos imaginar que a gente teve um pseudoneurismo, uma suspeita em pacientes que têm doença arterial obstrutiva periférica, por exemplo. Então, eu preciso fazer uma arteriografia para me certificar que eu poderia fazer uma ligadura dessa artéria, né? Diferente do caso apresentado. E numa estratégia de tratamento também. Então, aqui tem uma imagem, uma foto de uma arteriografia que mostra um pseudoneurismo tibial anterior, a tibial posterior pérvia, reenchendo a pediosa por meio do arco plantar profundo. Então, isso é muito importante para a estratégia de tratamento também. E aqui um exemplo de uma angiotomografia reservada também para casos selecionados, porque a gente não tem uma medida exata característica desse método, né? E aqui a gente pode observar, né, um pseudoaneurisma aqui quase que na origem da tibial anterior, né? O tratamento que poderia ser, por exemplo, por via endovascular, implantes de stents revestidos ou embolização, diferente do nosso caso. Então, atualmente, o ultrassom é considerado a modalidade de imagem para uma inicial, tá? Por quê? É um método muito econômico do que os outros métodos mencionados, né? Pode fazer isso no pronto-socorro, no leito de CTI. É um método não invasivo
E tem uma sensibilidade e especificidade muito alta, né? De 90% a 100%, de sensibilidade de 99% a 100%. Claro que dependendo do operador. E, por fim, não só fornece uma modalidade de imagem confiável e rápida, mas também pode ser utilizado para terapia inicial, como está demonstrado aqui, tanto como compressão desse pseudoaneurisma, uma tentativa, a gente sabe que a taxa de sucesso é baixa, mas pode ser uma primeira alternativa, e com a injeção de trombina. Então, é um método que nós defendemos e queria abrir agora para discussão, para a gente poder falar um pouquinho. Obrigada. Acho que a grande chance que a gente teve agora aqui no Espírito Santo, durante o ano, no curso de trauma vascular, que o Adenauer ministrou para a gente, né, casava com o nosso curso de ultrassom. E eu não faço trauma, né, atendo trauma pequeno, muitas vezes a gente acaba, os que eu atendo eu acabo direcionando, eu acabo virando amputação primária. Então não tenho acesso, não tenho grande experiência. Leio pouco, mas aprendi bastante no curso, queria aproveitar até que o João está aqui, Ricardinho, agora que eu te achei aqui também. Mas aí, um dado que me chamou muita atenção na palestra aqui, né, no curso que a gente participou, foi falando sobre a ação vascular. Existe uma Doppler, existe um ultrassom vascular, existe avaliação de ITB e essas, né, ou tomografia ou sala cirúrgica. E realmente fica muito, para mim, fica muito claro de que, principalmente, pensando no modelo americano, norte-americano, que faz o exame é um tecnólogo, não é um médico. Então, o médico está ali na cena do acidente, avaliando. Você tem o aparelho do lado, você não vai usar a mão, você vai usar o aparelho para poder ver. Então, fica uma pergunta bem para quem faz e para quem tem acesso, se isso pode ser uma realidade nossa, se isso pode ser uma associação do ultrassom, tendo o seu ultrassom do lado, até por função de acesso, até para você, né, ajustar melhor com o paciente, mas também fazer essas avaliações. Ali foi um trauma mais, né, vamos dizer, não agudo, né, se não estava eminente ali de um risco maior, mas também é um trauma muito frequente. Outro dia, a minha secretária me ligou no final de semana que a companheira dela fez o mesmo tipo de trauma, só que não teve nada. Então, a faca caiu no pé e é uma coisa que realmente é relativamente frequente, o tipo de trauma que se apresentou. E realmente sempre, para quem não faz, fica muita dúvida. O que a gente vai fazer? Vou fazer uma ponte, vou fazer uma trombina, vou ligar essa artéria numa criança de 8 anos de idade, o que eu vou fazer? Né? Mas eu acho que o seu chamado, eu estou abraçando a causa e defendendo também, né? Que eu acho que o ultrassom Doppler vascular ele pode ser um grande aliado, uma grande ferramenta realmente no seu tratamento, na sua abordagem do paciente traumático. Claro que às vezes vai ter, mas que eu acho que vai ajudar bastante isso aí. E o convite para quem não faz, né? Eu sou um grande entusiasta, a Fanilda me contaminou isso há muitos anos atrás, a Ana Cristina, né, Bruno, também, ela tem um grande dedo nisso, e eu acho que os que não fazem, elas têm que abrir a cabeça e começar a abrir a cabeça, começar a botar a mão para poder entender um pouquinho. Muita gente talvez tenha fica muito perdido o que significa. Mas eu era assim, eu lembro direitinho, né? Quando R1, que eu passei nas básicas, eu passava no eco, na esteira, tudo, na Doppler também. Eu vi aquelas fotos, aqueles registros, tudo, falei, gente, que coisa de louco, né, cara? Eletro tá bom demais, né? Eu entendi, o eletro tá bom, agora essas curvinhas não tá com nada. E para a gente tem uma facilidade muito grande. Então, eu acho que é muito interessante, né, o caso, muito bem apresentado, elucidado, documentado, chamado a atenção para um trauma bobo, né, que levou uma complicação, que poderia até levar a uma complicação isquêmica, embólica, e que se não tivesse, poderia ter sido pior. E o grande exame, que você não precisaria de mais nenhum, é o Doppler. Então, eu sou a favor, né, sou realmente, abracei com você essa causa, parabéns pelo resultado, a gente queria deixar aberto. João, considerar? Eu vi a apresentação, acho que estava até conversando com o Túlio Navarro ali atrás,
Para essas lesões de extremidades, eu acho que o ecodoppler é uma ferramenta maravilhosa. Obviamente, como trauma é um evento imprevisível, né? Então, óbvio, lógico, no arcabouço torácico, né, onde se tem um gradil costal que dificulta a visualização, é mais complicado. No abdômen, depende do biotipo do paciente, depende se, como não está preparado, não sabe se não vai ter muitos gases que vai dificultar a visualização, mas ele também pode ser usado, né? E funciona bem como acesso, né? A gente falou muito aqui sobre o REBOA, né? O REBOA, você fazer o acesso por punção da femoral é uma estratégia boa. E eu queria só lembrar um trabalho, existe um trabalho de um cirurgião da América do Sul, que é o FAST Doppler, o FAST-D. E esse trabalho, eu acho até um pouco simplório o trabalho, porque ele só visualiza se tem fluxo distal, né? E faz índice tornozelo-braço. Então, eu acho que poderia ser mais do que isso, porque o ecodoppler te dá muito mais do que somente essa informação. Como aquele caso que eu mostrei, que eu até falei que não fui eu que foi o Eliud, eu mostrei de propósito, justamente porque, num caso como aquele, o ecodoppler poderia ter sido uma ferramenta maravilhosa, né? Obviamente que o paciente já tinha entrado na angiotensina, mas o ecodoppler certamente do membro inferior, certamente resolveria e faria esse diagnóstico. Bacana, João. Realmente essa descrição, né, esse comentário que você falou, eu não li o trabalho, mas já escutei algumas palestras, citações igual você fez, e fica para mim essa impressão mesmo. Por que faz só limitado e com índice? Porque muitas vezes é um tecnólogo, não é o médico que está fazendo, não está fazendo aquela leitura toda naquela cena, né? Então, para quem faz trauma e já faz também exame, né, de repente é uma arma que pode ajudar a gente. Eu acho que nesse caso tem uma explicação, né? Tem um porquê. Porque, na verdade, você precisa ser ágil, né? Objetivo no trauma. Que seja pensando por esse aspecto, da agilidade, de resolver ele logo, né? A questão.